Pode pegar. Capítulo Pode pegar, menina. 26. Mateus capítulo 26. Oh Deus. Mateus capítulo Do verso 26. 30 ao 35. Glória a Deus. Amém? Amém. Encontraram? 36? Mateus capítulo 26, do verso 30 ao 35. Deus está ruim. Dormir bem. O título, Amor, é Mateus. capítulo 26, do Põe em verso cima. 30 ao Amém. 35. Glória a Deus. Diz assim, Ceia do Senhor. não, do 30 ao 35, do verso 30 até o 35. O título, Jesus anuncia a negação de Cadê o Pedro. 30? Desde já, meus irmãos, antes de começar a ler aqui, o tema que eu coloquei para essa palavra, que hoje vamos entender mais sobre o que é arrependimento e o que é a diferença do arrependimento e do remorso. Amém? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor, e esperarão as ovelhas do rebanho. Mas depois de minha ressurreição, eu irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, meus irmãos? Aqui através dessa palavra, meus irmãos, que os irmãos hoje vai entender a diferença do arrependimento, do remorso. Aqui Pedro, Jesus já tinha deixado bem claro que Pedro ia negar ele 3 vezes. A diferença de Pedro, que ali, naquele momento ali, ele se arrependeu depois. Diferentemente de Judas, que vendeu Jesus, traiu Jesus. E na Bíblia vai relatar, em Marcos, capítulo 27, do verso 3, que quando Judas cai a noção dele que Jesus é condenado, ele se sente o quê? Remorso. Não é por nada que ele tira a sua própria vida. Ele não se arrependeu verdadeiramente. Porque se ele arrependesse, Deus com certeza perdoaria ele. Vamos falar mais agora, meus irmãos, de uma cidade violenta que se encontra no livro do profeta Jonas. O profeta Jonas representa os profetas menores da Bíblia. Jonas capítulo 3. Quando Deus manda Jonas ir para aquela cidade. Quem não sabe, Nínive era a capital da Assíria. Um povo cruel, um povo violento. E Deus manda Jonas ir até aquela cidade e dizer: Jonas, manda aquele povo dizer, fala que eu estou dizendo para aquele povo que dentro de 40 dias eu irei destruir Nínive. Mas aquele povo entende e se arrepende verdadeiramente. Não é por nada que eles jejuam 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer. Até os animais jejuaram 3 dias sem comer e sem beber. Ainda mais colocaram o pano de saco, que significa o sinal de luto, sinal de humilhação. Também vamos falar, meus irmãos, de uma pessoa que pecou, que falhou, chamado Rei Davi. Todos conhecem aqui na Bíblia. Já ouviu falar? Davi, além de cometer um adultério, foi com Betseba, foi cúmplice de um homicídio, porque ele mandou matar o homem de Betseba, seu esposo. Mas ali então, aquele pecado gravíssimo, Davi entendeu e se arrependeu verdadeiramente. Não é por nada. Na palavra de Deus vai dizer lá no livro de Salmos 51, verso 11, quando ele se humilha, se arrepende verdadeiramente, diz: Deus, se possível, não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus,
Se possível, não me lances fora da tua Glória a Deus, presença. aleluia, Pai. Oh, Deus Oh, aleluias. maravilhoso, aleluia. Esse foi o arrependimento verdadeiro. Mas, irmãos, também na Bíblia vai dizer, outro personagem que se arrependeu, o rei Ezequias. A Bíblia vai relatar, na palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1. Quando Deus manda Isaías dizer para o rei Ezequias: põe a ordem na tua casa, porque certamente tu morrerás. E antes que o profeta saísse do palácio, o que ele fez? Ele se humilhou, ele se arrependeu verdadeiramente, Aleluias. porque ele entendeu. Meu E aquele mesmo profeta, porque Deus é assim. Porque na palavra de Deus vai dizer, lá em Amós, que também representa os profetas menores, capítulo 3, verso 7, que Deus não faz sequer coisa alguma antes de revelar seus servos, seus profetas. Ele usa seus servos, seus profetas, pastores, para sempre alertar, Glória a Deus, para colocarmos ordem na nossa Oh, casa, Deus glorioso, para mudarmos de aleluias. vida verdadeiramente, Glória a para Deus. despertarmos. Por quê? Porque depois, quando está lá no fogo do inferno, não tem mais como se arrepender, meus irmãos. Meu Deus. E ali houve um arrependimento de Ezequias, e aquele mesmo profeta Isaías, que profetizou a sua morte, teve que voltar, e Deus manda ele falar assim: Isaías, eu mando te dizer para falar para Ezequias que eu prolonguei mais 15 anos de vida para Deus ele. maravilhoso. Essa palavra também vai relatar lá em Isaías capítulo 38, verso 5. Isaías, profeta maiores, que representa os profetas maiores, meus amados e queridos irmãos. Então, meus irmãos, talvez muitas vezes nós estamos na prática do erro, da prostituição, do alcoolismo, e muitas vezes a gente entende tudo errado, confunde remorso com arrependimento, porque o remorso é assim: você peca, aí chora ali e fala assim: oh Deus, me perdoa, e no outro dia está fazendo as mesmas práticas. Meu Deus. Isso se chama remorso. Arrependimento não, é quando você peca, mas você se humilha para Deus, verdadeiramente. Aleluia, Fala assim: verdade. Deus, eu errei. Porque na palavra de Deus vai dizer que aquele que peca e confessa alcança o que? A misericórdia. Mas Glória a muitas Deus, vezes, meus aleluia, irmãos, Pai. a gente tem que entender que muitas vezes Deus perdoa o nosso arrependimento, mas tudo na nossa vida tem uma consequência. Infelizmente, Deus de perdoou crédito. Davi, perdoou, mas teve a consequência. Não é por nada que Deus disse: a espada nunca mais vai sair da tua casa. Você acha porque Eita, até glória. hoje a guerra em Israel, consequência do pecado de Davi, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos despertar, vamos se arrepender verdadeiramente. Jesus está voltando. Não entenda, não confunda remorso com arrependimento, meus irmãos. Porque arrependimento tem que ser do fundo do coração. Outro personagem que não se arrependeu e teve apenas remorso foi Saul. Saul reinou 15 anos. Tudo que Deus falou para Saul não fazer, ele fez tudo ao contrário. Ainda queria jogar a culpa nos outros. Porque não foi um arrependimento verdadeiro dele. Ele se sentiu o quê? Remorso. Mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Entendeu, meus irmãos? Porque o arrependimento é totalmente diferente. Porque na palavra de Deus, muitas vezes, a gente acha bonitinho aquela passagem lá de João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, na teoria, tudo é bonitinho, mas e na prática? verdade. Se a verdade te libertou, o que é a verdade? Quando ela nos liberta. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu bebia, eu não vou beber mais. Se eu praticava as coisas erradas, eu não vou praticar mais. Porque a verdade, que é a palavra de Deus, nos libertou. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. Entendeu, Deus meus irmãos? maravilhoso, Porque papai. a palavra de Deus é a boca dele, é a verdade. Ela é a única coisa que nos liberta das coisas maus. Porque na palavra de Deus também diz, muitas vezes, muitos colocam lá e postam, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, Então, Deus que glorioso, significa o quê? aleluia, Humilhar papai. verdadeiramente, se arrepender.
Essa terra que Deus está falando somos nós, meus irmãos. Deus. Entendeu? Aleluia. Igual eu falei, tudo na nossa vida, Deus pode nos perdoa, sim, mas tudo na nossa vida tem uma consequência. Porque lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 vai dizer: o que você planta, você colhe. Não tem como você plantar abóbora e querer colher melancia. A colheita é obrigatória. Você não lembra a passagem de Saulo? Saulo, Deus perdoou. Ele era perseguidor dos cristãos, mas depois se tornou o quê? Perseguido. Infelizmente, muitas vezes, mesmo com a gente consertando, as consequências sempre vão vir. Então, cada vez mais que a gente plantar coisas boas, nós vamos colher o quê? Coisas boas. Então, meus irmãos, vamos nos despertar, vamos nos arrepender verdadeiramente. Talvez você não sabia a diferença do arrependimento, do remorso. Na palavra de Deus vai dizer, nos relatar também, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, vai dizer bem assim, ó, presta atenção: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, mas caso pecares, tem um advogado, Jesus Cristo, Aleluia. o justo. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia, Então ele vai Pai. apoiar só o que é justo na minha e na sua vida. Um exemplo: eu pequei, eu confessei, eu arrependi de todo o meu coração. O que ele vai falar? Rapaz, ele é justo, como eu sou justo. Porque ele só vai apoiar o que é justo, porque ele é justo, Jesus Cristo é justo. Ele vai falar assim: Deus, Pai, aqui ó, foi eu que morri na cruz do Calvário. E eu vi que ele se arrependeu verdadeiramente. Aleluia. Então ele é justo como eu sou justo. Mas a partir do momento que você apenas sente remorso, você não arrepende de Jesus de advogado, ele vai se tornar o seu juiz e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não te conheço. Eita, Jeová. Entendeu, meus Deus, é irmãos? verdade. Então vamos despertar. Jesus está voltando. Não vamos confundir as coisas. Não é hora mais de brincar. Para Não, de que remoer não as venhamos coisas, ser nem frio nem morto. Senão eu, Senhor, te vomitarei. Oh, aleluias. Vamos buscar a Deus verdadeiramente. Jesus está voltando. Verdade, Igual eu Deus. estava pensando aqui hoje. Muitos estão fazendo a prova do Enem. Sim, a prova do Enem, se você chegou atrasado ali no portão, você não entra mais. Mas você sabe o dia e a hora. Mas Jesus não. Você não sabe o dia nem a hora que ele há de vir. Se ele voltar para mim e para você hoje, não é tempo mais de brincar. É Tá verdade. O preparado. pecado chegou nas narinas de Deus, meus amados e queridos Glória a irmãos. Deus. Aleluia. É tempo de Verdade, buscar, é tempo de humilhar, porque na palavra de Deus diz, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 29. Lamentações, para quem não sabe, foi escrita por profeta Jeremias, profeta maiores também da palavra de Deus. Vai dizer: joelho no chão, boca no pó, talvez a esperança. Deus está Aleluia. dizendo: opa, eu vou julgar a sua causa. Eu não tô te dando total certeza. Talvez a esperança, mas para isso é joelho no chão e boca no pó. Glória a Deus. Porque Aleluia. muitos estão brincando com Deus. Muitos estão zombando de Deus, achando, como eu disse, remorso está achando assim: eu pequei aqui, eu chorei, tô lá agora muitos fazendo esse projetando 2021, aí vai lá, chora, vai pra igreja, aí mal sai da igreja, Meu tá Deus! enchendo a caixa, A cara de cachaça. cara de cachaça, achando que Deus é palhaço. E achando que fala assim: opa, Deus está concordando com o meu pecado. Ele não está concordando. No momento certo ele vai te pegar. Porque nossa vida é assim. Ela é como um cartão de crédito. Você peca, você vai passando. Mas uma hora a fatura chega. Porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Não brinca com Deus. Você pode brincar com fogo, você pode brincar com tudo, mas não brinque com Deus. Você acha porque Deus está apertando o Brasil e o mundo? Aquela palhaçada que fizeram em 2020, colocando que Satanás venceu Jesus naquele carnaval, Que Jesus era gay. O Brasil zombando de Deus. não foi mais o mesmo. Eita, Pai querido, mal sabe eles o que esperam. Oh, Deus maravilhoso. E a única coisa, meus irmãos, para quem não sabe, a única coisa que não tem perdão na Bíblia dá o respaldo,
é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso daí não tem como mais. Se você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, acabou. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eita, Então, meus irmãos, vamos buscar, vamos clamar, vamos parar de brincar de ser crente. Aleluia. Entendeu? Vamos buscar Deus verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Aleluia. Não queira pagar para ver. Porque a partir do momento que você estiver lá no fogo do inferno, não tem como mais voltar atrás. Meu Deus. Ô, verdade, Pai querido. Porque como eu disse ontem na igreja, lá em Tiago capítulo 4, verso 13, Meu Deus. que nossa vida é um vapor, uma neblina, que estamos aqui por um momento, depois Eita, evaporamos. glória. Quem nos garante que nós vamos ir para retornar para os nossos lares, Oh, meus irmãos? Deus, maravilhoso. Somente Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala errado, eu vou tal lugar ali, mas se Deus permitir, Meu Deus, porque quem nos maravilhoso. garante? Muitas vezes você pode estar dentro de casa, pode dar uma parada cardíaca, um trem pode cair na sua cabeça e morrer, porque somos frágeis. Na Bíblia diz e deixa claro, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, que do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Isso daqui tudo é matéria, nós somos frágeis, mas tem uma coisa, a nossa alma só tem dois destinos, o céu e o inferno. E o Espírito volta para aquele que nos criou, Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Entendeu? Porque muitas vezes somos tão ingratos. Deus nos dá o fôlego de vida. Aí, quantas pessoas estão precisando usar aparelhos para respirar? Nós estamos aqui, ó, tendo esse ar puro, esse fôlego de vida. Isso daqui não tem preço que pague, meus irmãos. Glória a Deus, Aleluia. Vamos parar de ser ingrato, murmuradores. Deus é tão bom conosco. Entendeu? Então vamos nos apegar mais com Deus, meus irmãos. E poder dizer, como o salmista Davi disse, no livro de Salmo 119, verso 11, ele disse assim: a tua palavra guardei, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Glória a Deus! Quando o pecado vem, a palavra dele está guardada aqui, ó. Glória a Deus. Meu Aleluia. coração. Glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos. Oh, aleluia. Se os irmãos se sentiu dessa palavra, quer se entregar, quer reconciliar com Deus, a hora é agora. Não espere por amanhã. Porque muitas vezes a gente fala errado. Ah, vou se preparar. Não é tempo mais de preparar. É tempo de andar preparado. Glória a Deus. Não tem como mais se preparar. Aleluia. O segredo agora é andar preparado. E muitas vezes, como que você vai se preparar no mundo? Fora da presença de Deus. Tem que estar preparado na presença de Deus. E é muito melhor você fraco na presença de Deus do que forte no mundo. Porque aos poucos Deus vai te fortalecendo, vai te Glória a enchendo. Deus, aleluia. Porque na palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É somente pelo ouvir a palavra de Deus. A gente está alimentado das coisas de Deus. Porque você já percebeu, se você andar com uma pessoa que só fala de futebol, você vai ter o que para falar? Só de futebol. Mas quando você tá com um homem de Deus, vai falar só das coisas espirituais, das coisas do alto. Glória a Deus. Porque estamos aqui apenas de passagem, meus irmãos. Estamos apenas peregrinando nessa terra. Porque o mundo já é do maligno. Entendeu? Muitas vezes, talvez você não entende. Porque na palavra de Deus diz e deixa bem clara. Lá em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos deixa bem claro que aqui não seria mar de rosa. É aflição, é guerra. Nós somos como saudade de Cristo. Não é tempo mais de brincar. Nosso descanso vai ser lá no céu. Oh, aleluias. Lá é o Um nosso corpo lar. incorruptível transformado em glória. Oh, Não vai ter aleluia. dor. Oh, aleluias. Mas só vai alcançar isso se eu e você for fiel até o fim. Até a morte. Não é ser crente fiel até 60 anos, 30 anos. Não sou eu nem você que determina o tempo. Mas é Ele que determina o tempo na nossa vida. Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Então Deus. seja fiel até o fim. Até a morte. Porque naquele dia Ele nos dará a coroa da vida eterna. Não tem preço que pague isso, meus irmãos. E é essa palavra que eu quero deixar nesta noite. Glória a Agradeço Jesus. a Aleluia. oportunidade.